Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Amém? Senhor meu Deus, nós estamos diante da tua face e nos entregamos, nos rendemos diante do Senhor, prontos para te obedecer. Estamos prontos, ó Pai, para ouvir a tua voz, a tua palavra. Nosso coração está aberto para o Senhor e queremos, ó Pai, receber o alimento da tua palavra, a resposta do Senhor para a nossa vida. Queremos ouvir a tua voz falando conosco, porque estamos dispostos a obedecer e praticar a palavra que o Senhor tem falado e que o Senhor vai falar ao nosso coração nesta noite, ó Pai. Seja feita a vontade do Senhor na vida de cada um de nós, sejam estabelecidos os teus planos, os teus pensamentos, que são maiores do que os nossos neste ano, e que o teu querer, a tua vontade, ó Pai, prevaleçam com todo o teu propósito na vida de cada um de nós, Pai. Nós entregamos tudo em tuas mãos, nossos desejos, nossos sonhos, nossa família, tudo está em tuas mãos, ó Pai. E o Senhor é fiel, o Senhor é grande, nós honramos, glorificamos o teu nome, porque o Senhor é o único que é merecedor de todo louvor, de toda adoração, meu Deus. Adoramos o teu nome, bendizemos o Senhor porque és grande, ó Pai, e nós dependemos da tua presença, Espírito Santo. Venha quebrar toda barreira, toda frieza, todo pecado, toda dureza de coração, e que nós estejamos totalmente abertos para o Senhor falar, para o Senhor tratar, para o Senhor mudar a nossa vida, conforme o teu querer, Pai. Nós oramos e nos submetemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, esta questão de se entregar a Deus, a questão do dar, ela é muito importante na nossa vida, porque ela envolve uma mudança de paradigmas, de pensamentos, ela envolve uma quebra de tradições na nossa vida, uma mudança interior, uma libertação do egoísmo, da avareza, da ganância, que todos nós precisamos deixar Deus tratar. Existem certas tradições culturais, ou religiosas, ou familiares, que fazem parte da nossa vida e da nossa história, e que precisam ser quebradas, para que possamos alcançar o reino dos céus. Quantas coisas que nós herdamos
quantos ensinos, quantos costumes que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos antepassados, e que estão contrários à vontade do Senhor. Isso precisa ser quebrado da nossa vida. Quantas tradições, quantos hábitos e culturas até nacionais, ou do povo, culturas de uma região, que muitas vezes impede alguém de servir a Deus. Eu gosto muito de um texto na carta de Paulo a Tito, quando ele escreve assim, para Tito entender o que estava acontecendo com alguns cristãos daquela época. Ele diz assim: os cretenses eram irmãos convertidos que vieram da ilha de Creta. Então Paulo diz assim na carta a Tito: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. E Paulo confirma isso. E Paulo diz: esse testemunho é verdadeiro. Eles são assim mesmo, Tito. Porém, repreenda-os severamente na fé. Repreenda-os severamente para que eles sejam sadios na fé. Então Paulo confirma que aquela tradição sobre os cretenses era verdadeira. Eles eram mentirosos, eles eram como pessoas de um coração duro, ruins, eram preguiçosos, mas Paulo escreve para Tito dizendo assim: só há uma cura, só há um remédio para estes irmãos cretenses. Repreenda-os com a palavra, repreenda-os em oração, ensina-os a mudarem de atitude, para que na fé eles se tornem sadios. Então era uma tradição cultural que impedia aqueles cristãos de serem sadios na fé. Existem tantas tradições, às vezes religiosas, que separam as pessoas de Deus. Os fariseus, os religiosos da época de Jesus eram assim. Eles tinham tanta tradição religiosa, mas eles não obedeciam de verdade à palavra de Deus. E às vezes questionavam Jesus e confrontavam Jesus por algumas divergências na questão da tradição religiosa de Israel. Alguns chegavam para Jesus questionando, dizendo: olha, vocês não lavam as mãos, teus discípulos não lavam as mãos para comer. E não era uma questão de higiene, era uma tradição em Israel. E eles não lavavam as mãos só para limpar as mãos para comer, era um ritual de lavar as mãos. Eles lavavam 7 vezes as mãos. Era um ritualismo, uma tradição que Jesus não seguia. E eles questionavam Jesus e cobravam Jesus e os discípulos de Jesus de cumprirem a tradição dos judeus. E Jesus não fazia isso. E Jesus os confrontava dizendo: mas vocês que estão tão preocupados com a tradição, vocês não obedecem os mandamentos de Deus. Vocês se preocupam tanto com essas tradições e culturas religiosas, mas quando se trata em obedecer um mandamento, vocês quebram o mandamento. E aí Jesus citava exemplos. Dizia: vocês preferem uma tradição do que cumprir o mandamento de honrar pai e mãe. Se um pai ou uma mãe precisa que você honre, vocês dizem assim: tudo que eu tinha é oferta para o Senhor, então não posso honrar meu pai e minha mãe. Irmãos, como a tradição, a cultura, ou algumas marcas e características que fazem parte da nossa vida, precisam ser tratadas por Deus. E o egoísmo, a ganância, a avareza, trabalham contra a vida do cristão e levam para o inferno. Porque são coisas que desagradam a Deus. A avareza, por exemplo, a Bíblia diz que é igual à idolatria. E algum idólatra entrará no reino dos céus? Então nós precisamos deixar Deus tratar conosco, porque essa questão de dar, de se entregar, como nós falamos ontem, e hoje eu orei e senti a necessidade de aprofundarmos um pouco mais este assunto, é algo que Deus quer tratar profundamente com cada um de nós. É melhor dar do que receber,
A questão envolve coisas profundas dentro de nós. Uma tradição, por exemplo, que nós herdamos da nossa cultura, do nosso país, eu quero citar aqui, há uma diferença muito grande, por exemplo, na cultura de dar aqui no Brasil, com a cultura de dar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, muitos bilionários assinaram um acordo, e frequentemente outros assinam também, de doação de pelo menos metade dos seus bens para entidades assistenciais, igrejas, museus, escolas, faculdades e projetos que vão beneficiar a comunidade e as pessoas. Muitos deles, pessoas bilionárias nos Estados Unidos, como Bill Gates, dono da Microsoft, como outros bilionários, George Lucas, o criador do filme Guerra nas Estrelas, Mark Zuckerberg, dono do Facebook, o casal donos do Facebook, no ano passado doou quase $1 bilhão para uma fundação comunitária. E os bilionários de lá têm esse costume. Você pode pegar reportagens da revista Época, da Folha de São Paulo, do UOL, são matérias muito frequentes falando sobre isso. E aí tem uma matéria dizendo assim: os bilionários brasileiros não gostam de doar. E uma das razões é por causa da própria tradição e da cultura que nós recebemos desde a fundação, desde o descobrimento do Brasil. Quando os Estados Unidos foram descobertos e começaram uma nova terra, vindo os ingleses, desembarcando nos Estados Unidos, eles foram com um projeto de construir uma nova nação, de fazer um estado e um país cheios de fé e dedicados ao trabalho, desejavam construir um país abençoado. No Brasil, irmãos, no ano de 1530, o rei Dom João III de Portugal dividiu o país em capitanias hereditárias e repartiu estas capitanias hereditárias para amigos da corte portuguesa. E cada um queria se beneficiar, não construir uma nação. E essa cultura já vem impregnada no brasileiro. Receber favores da corte, do governo, em que eu posso ser beneficiado. Então no Brasil começou assim, as capitanias hereditárias repartidas para os amigos da corte portuguesa, cada um queria tirar um proveito, cada um queria levar vantagem, e assim essa cultura está no coração dos brasileiros, e as pessoas estão esperando mais o receber do que o dar. Esse é um dos motivos. Então, irmãos, nós precisamos abrir o coração, e nessa noite eu quero ter um tempo maior de oração, de ministração com você, para pedir ao Espírito Santo que mude a nossa vida. Características herdadas, talvez, não de tão longe assim, mas da nossa própria família. O que nós vimos os nossos pais fazendo, qual a história que nós presenciamos na nossa infância ou na nossa juventude, ao ver os nossos pais, havia generosidade. Nós crescemos dentro de um lar onde o dar era mais importante que o receber, ou o contrário era a verdade. A briga por possuir, a ganância por um ter mais do que o outro. Qual o tipo de mentalidade foi estabelecida, foi criada na nossa vida quando éramos crianças? Que tipo de ensinamento, que tipo de verdades nós herdamos na nossa infância, juventude, adolescência? E por isso muitas vezes, irmãos, está lá impregnado o egoísmo, a ganância, a avareza, e às vezes o medo do amanhã, e querendo então reter, querendo então juntar, acumular mais, para até se sentir seguro e sentir-se garantido para o dia de amanhã.
Tem pessoas preocupadas com o dia de amanhã, então elas acham que tem que reter, tem que juntar, tem que acumular mais e mais riquezas para ter uma garantia do amanhã. Irmãos, o tema do nosso folheto do projeto de vida é Salmo 16:5. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. Diga, você pode dizer isso? É o Senhor, o meu Deus, que garante o meu futuro. Então não é, irmãos, essa sede por bens, por propriedades, por adquirir mais e mais, que vai garantir algo para mim ou para você. A nossa garantia está em Deus. É dele que vem a nossa vitória e a nossa prosperidade. Muitas vezes recebemos um ensinamento de que quanto mais nós acumularmos, mais nós teremos, mas a Bíblia ensina o contrário. A Bíblia ensina que quanto mais nós dermos, mais Deus nos dará. O ensinamento da Bíblia é contrário ao ensinamento do mundo. No mundo, as pessoas tentam juntar e acumular. Na Bíblia, a palavra de Deus ensina: dá e você vai receber, dê e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vamos ler em Lucas capítulo 6 o que Jesus falou, irmãos. Jesus ensinou assim, e eu prefiro o ensinamento de Jesus do que qualquer outro ensinamento do mundo, da sociedade, dos economistas, dos políticos, dos sábios ou entendidos desta terra. Eu prefiro o ensinamento do mestre dos mestres, Jesus, nosso Salvador. Lucas 6:38. Lucas 6:38. O que Jesus falou aqui é tremendo. Vamos ler. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então Jesus ensinou: dê e vos será dado. E o quanto será dado? Quando nós damos, nós recebemos igual em troca? Nós recebemos muito mais, disse Jesus. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a Bíblia ensina este princípio da semeadura, dizendo assim, 2 aos Coríntios capítulo 9, versículo 6 em diante. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Olha a promessa no versículo 8. Deus é poderoso para acrescentar toda a graça sobre a vida de cada um de nós. E a graça que Paulo está falando aqui, tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 9, é a graça da prosperidade financeira. No capítulo 8, versículo 9 diz assim: porque vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Qual é a graça então
da qual Deus está falando aqui no capítulo 9, versículo 8, que Deus é poderoso para acrescentar sobre a nossa vida. É esta graça da prosperidade, de uma vida abundante em Deus. Ele é poderoso para acrescentar toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Deus está dizendo: tudo vai ser abençoado, em todo tempo você será abençoado, em todas as coisas, em todas as áreas, em todas as obras, você vai experimentar a bênção e a provisão do Senhor. É promessa, mas como acontece isso? Quando nós tiramos a mentalidade do egoísmo, da avareza, da ganância, da cobiça, e aprendemos a dar. Quando nós mudamos, nós vencemos a tradição de querer levar vantagem em tudo, de sempre querer ser beneficiado, e quando passamos a ter a cultura do dar, sem esperar nada em troca, a cultura de amar. Numa frase do Bill Gates, quando ele doou mais da metade dos seus bens para entidades assistenciais, ele disse assim: não quero dinheiro, só quero amar. Um homem bilionário, que talvez, eu não conheço a história dele pessoal, mas talvez não conheça Jesus como nós conhecemos, mas ele declara: eu não quero dinheiro, eu só quero amar. Numa entrevista onde estavam juntos Bill Gates e Steve Jobs, alguém da plateia pediu para Steve Jobs, que é o fundador da Apple, já falecido, para ele comentar a nova carreira de Bill Gates como uma pessoa generosa, como alguém que doou mais da metade dos seus bens. Steve Jobs disse assim: eu acho que o mundo é um lugar melhor, porque o Bill percebeu que o objetivo dele não é ser o cara mais rico no cemitério. Irmãos, nós precisamos aprender que dar é melhor do que receber. O que adianta ser a pessoa mais rica da cidade, o homem mais rico da família ou da terra, mas vai para o cemitério, não vai levar R$1, uma moedinha junto com você no caixão. Os grandes e faraós do Egito construíam aquelas pirâmides. Cada pirâmide é um túmulo de um antigo faraó no Egito. Quanto mais alta a pirâmide, era sinal de mais poder daquele faraó. Eles construíam aquelas gigantescas pirâmides. Lá no centro dela está o sarcófago de cada um dos faraós ali sepultado. E na tradição egípcia, quando o faraó morria, todo o seu ouro, todas as joias, toda a riqueza que ele havia conquistado, era levado junto com ele para o túmulo. Então, no túmulo do faraó, estava lá toda aquela riqueza, todo aquele ouro, toda a prata, todo o diamante que eles ajuntavam em sua vida, era sepultado, tudo lá com eles no túmulo. Daí a alguns anos, vinham pessoas e ladrões e saqueavam os túmulos dos faraós, e não ficava nada mais, nem para contar a história. Irmãos, que adianta ser o homem mais rico no cemitério, se nós não construirmos uma história aqui de amor, de fé, de ajuda para as pessoas que precisam? Para que é que nós estamos aqui? Então a Bíblia diz que Deus quer nos fazer transbordar, mas quando nós aprendemos o que é dar. Segundo aos Coríntios 9:9, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá
e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Quem é que dá semente? É Deus. Quem é que faz prosperar? É o Senhor. Então, quando nós aprendemos a dar, nós vencemos, irmãos. É importante você abrir o teu coração, porque Deus conhece a tua história. Talvez você teve uma vida tão sofrida, numa certa fase, na infância, na adolescência, que hoje você tem medo de ter falta e por isso tenta reter ao invés de dar. Mas Deus quer curar traumas que geraram egoísmo, que geraram ganância, que geraram medo no seu coração, porque o nosso Deus não é um Deus de medo, é um Deus de certeza, é um Deus de fé. Tudo que traumatizou, tudo que machucou você, impedindo você de ser uma pessoa generosa em dar, o Senhor quer tratar e curar neste dia, nesta noite, para que você seja uma pessoa totalmente confiante no Deus que nós servimos. Talvez a sua história, a sua adolescência geraram tantas coisas assim. Há uma cultura, irmãos, de engano, muitas vezes na igreja. E às vezes nós estamos como Paulo escreveu para Tito, estamos na igreja, mas ainda herdamos e carregamos algumas tradições do nosso passado. Temos que deixar Deus tratar, temos que deixar Deus mudar o nosso coração e aprendermos a dar mais amor, dar mais tempo, aprender a dar. Nós precisamos deixar o Senhor nos tratar. E aí Jesus estava conversando com as pessoas, chegaram fariseus e herodianos, fazendo esta pergunta que lemos no Evangelho de Marcos para Jesus: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É correto pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar tributo a César, Jesus? Na pergunta deles, irmãos, já havia uma hipocrisia no meio. Eles não respeitavam Jesus como mestre. Eles não acreditavam em Jesus como o Messias, como o Salvador. Eles estavam ali para tentar tirar algo de Jesus para depois poder acusá-lo. Eles estavam colocando Jesus à prova, mas numa falsidade, irmãos. Sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Ninguém, o Senhor não vai responder algo só por causa da aparência dos homens. Era verdade o que eles estavam falando, porque Jesus realmente era íntegro, ensinava a verdade, independente do que os homens fossem pensar. Mas aquelas pessoas não estavam de coração aberto diante de Jesus. E a grande questão para nós neste ano é se estamos de coração aberto para Jesus ou não. É se queremos deixar Deus tratar, ou se vamos continuar com a mesma avareza e as mesmas características de tanto tempo, de só se preocupar em receber. Ou se queremos deixar Jesus tratar, se queremos deixar Deus nos mudar. É certo pagar imposto a César ou não, Jesus? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, irmãos, ninguém engana Jesus. Não dá para viver de aparência, porque Jesus conhece o coração. Não dá para se fazer de cristão. Não dá para tentarmos ter algumas características de cristão, uma fala como a de cristão, alguns cargos na igreja, algum título de pastor,
disso ou daquilo, de diácono, de líder, mas se o nosso coração não estiver aberto em Jesus, Ele conhece as razões, Ele conhece as intenções de cada um. Até quando muitas pessoas vão ficar brincando de cristianismo? Jesus, conhecendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Por que esse fingimento? Irmãos, nós não podemos brincar com Jesus, e nós não podemos também fechar o coração para Jesus, porque se há alguma coisa errada, Jesus não está aqui para apontar o dedo e acusar a mim ou a você, Ele está aqui para nos libertar. Ele não está aqui para nos condenar, não. Ele perdoou aquela mulher apanhada no ato do adultério, que queriam apedrejá-la. Jesus disse para ela: vai e não peques mais, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Jesus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo, mas esta salvação depende de abrirmos o coração e reconhecermos: Jesus, eu preciso do teu perdão, liberta-me de toda a avareza, de todo o egoísmo, de toda a hipocrisia no coração e na alma. Liberta-me, Jesus, porque eu quero servir integralmente o Senhor. Ele quer nos libertar. Então não adianta, irmãos, tentarmos esconder. Jesus conhece, e Ele, percebendo a hipocrisia, disse: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram a moeda, e Jesus lhes perguntou: de quem é esta imagem e inscrição? De quem é esta imagem na moeda? Perguntou Jesus. Responderam: de César. Aí no verso 17, Jesus disse: então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Todos nós conhecemos esta palavra de Jesus. Fale para quem está perto de você: dê a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Esse é o tema desta mensagem nesta noite, e eu já estou quase terminando. Dê a Deus o que é de Deus. Antes de dizer isso, Jesus também falou: deem a César o que é de César. Jesus nos ensina duas coisas óbvias: dê aos homens o que os homens são merecedores de receber. Tanto aos governantes, cumprindo as suas obrigações legais, cíveis, sociais, pessoais. Deem a César o que é de César. Irmãos, nós temos obrigações com as pessoas. Temos obrigações com o governo ou não temos? Sim. Temos obrigações com pessoas que Deus colocou na nossa vida, no nosso dia a dia ou não? Tem obrigações no casamento. Em 1 Coríntios 7, a Bíblia diz que o marido deve dar o que é devido à sua esposa. A esposa também deve dar o que é devido ao seu marido. Temos respeito, temos que dar aos homens o que é devido. Romanos capítulo 13 fala sobre isso com muita clareza. E eu quero ler Romanos 13, versículos 6 até o 8. Diz assim, Romanos 13, 6. E é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Versículo 7, olha só, Romanos 13, 7. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. A Bíblia está nos ensinando: deem a cada um o que é justo. Se é necessário pagar imposto, pague.
Se você deve prestar honra a alguém, honre. A quem você deve temer, tema. Quem merece respeito, respeite. Deus está mandando dar a cada um o que é devido. Jesus respeitava autoridades. Tanto é que perguntam para Jesus a respeito de pagar tributo a César, e aqueles que vão lhe perguntar eram cheios de hipocrisia, bajulando Jesus de forma enganosa. O Senhor é um mestre de verdade, que não vai pela aparência, e tá. Mas Jesus não responde com hipocrisia jamais. Ou será que Jesus respondeu, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, só para agradar os ânimos das pessoas? Será que Jesus estava com medo de César, ou dos herodianos, ou daqueles que foram lhe perguntar? Então por medo, ou por pressão, ele disse assim, não, olha, tem que dar a César o que é de César mesmo. Mas lá no coração ele pensava que não deveria dar a César o que era devido. Claro que não. Jesus é autêntico, Jesus é verdadeiro, e ele responde com todo o respeito que ele sempre teve às autoridades. Nunca saiu da boca de Jesus uma palavra desrespeitosa com autoridade alguma. A quem ele devia corrigir, ele corrigia. Quando era preciso ele falar para um fariseu ou para um mestre da lei, vocês são hipócritas, ele falava olhando no olho da pessoa, sem fingir, sem desrespeitar, sem enganar ninguém. Quando Jesus se refere a Herodes como uma raposa, em Lucas 13, versículo 32, ele não faz de forma desrespeitosa, porque a raposa era símbolo dos arameus, o povo de quem descendia Herodes. Herodes não era judeu de natureza, ele era de um povo vizinho, que tinha como símbolo a raposa, e por isso Jesus usa essa expressão, digam a esta raposa, que hoje eu faço milagres, mas ao terceiro dia eu vou para Jerusalém e vou morrer. Ele não estava desrespeitando uma autoridade. Jesus, ele ensina o respeito a quem é devido respeito. Como as pessoas hoje em dia não têm entendimento disso. Jesus ensinou em Mateus 18, no versículo 10, para não desprezar ninguém, nenhum dos pequeninos do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos vencer o mal com o bem, vencer o egoísmo com o amor, vencer a avareza com a atitude de dar, vencer a ganância com a generosidade e deixar Deus tratar conosco de uma forma profunda e verdadeira. Você tem dado a César o que é de César? Isso é bíblico. Dar é melhor do que receber. Nós não estamos aqui para ficar esperando a ajuda do governo, a ajuda das pessoas, ou uma capitania dada pela corte de Portugal, não. Nós estamos aqui para servir o Deus vivo, que nos chamou das trevas para a luz. Nós estamos aqui em São José do Rio Preto, porque somos embaixadores daquele que deu a sua vida no Calvário, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Você é embaixador de Cristo na terra, e você foi colocado por Deus para ser uma bênção, e não para viver correndo atrás de bênçãos nesta geração. Você é uma bênção. Você é uma bênção. E também Jesus disse, para encerrar, deem a Deus o que é de Deus. Irmãos, quando nós aprendemos a honrar o nosso Deus em primeiro lugar na nossa vida, as coisas mudam.
E eu louvo a Deus porque você está hoje aqui honrando o Senhor. Na segunda noite deste ano, você deixou o conforto da sua casa, deixou qualquer outra coisa para estar aqui buscando a presença do Deus vivo sobre os teus projetos, sobre a tua família para este ano. E Deus se alegra quando nós o colocamos em primeiro lugar na nossa vida e damos a Ele toda a honra, todo o louvor, toda a nossa dedicação. Deus se alegra verdadeiramente disso. Deem a Deus o que é de Deus, o que Deus merece de nós, o que Deus merece de você, tudo, toda gratidão, todo louvor, toda honra, toda glória, toda prioridade. O melhor tem que ser para Deus. As primícias são para o Senhor. A diferença entre Caim e Abel, qual foi? Caim trouxe qualquer coisa para oferecer a Deus. Abel trouxe a primícia para dar ao Senhor. Deus merece o nosso melhor. O melhor do seu tempo. O melhor da sua vida. Não adianta dizer assim, quando eu ficar bem velho e não tiver mais nada para fazer, aposentado, eu servirei a Deus. Deus não vai querer você só depois de aposentado. Deus não quer. Deus quer você no auge da tua força, no auge da tua vida, porque Ele quer o melhor, porque Ele merece o melhor. Se eu tivesse tempo, eu serviria. Se eu tivesse tempo, eu oraria. Se eu tivesse dinheiro, eu contribuiria, como aqueles bilionários dos Estados Unidos. Mentira, porque se você não dá o que você já tem hoje, você não dará o que você pensa que poderá dar amanhã. É agora que Deus quer o seu tempo, o seu talento, a sua vida, a sua disposição. É agora. Não é se eu tivesse, você tem, e o que você tem, o melhor é para o Senhor. E quando você dá a Deus o que é de Deus, e honra o Senhor em primeiro lugar na tua vida, Ele começa a abrir portas, abrir janelas do céu sobre a tua vida, a glória dEle é derramada, e você experimenta grandes coisas do Senhor. Dê, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Martinho Lutero era um homem muito ocupado, e ele dizia assim, eu costumo orar 3 horas por dia, mas quando eu estou muito ocupado e tenho muito o que fazer e muitos problemas para resolver, então eu oro 6 horas por dia, porque ele sabia que quando ele colocava Deus em primeiro lugar, Deus agiria, Deus abriria portas, Deus iria na frente de todas as suas coisas. Você quer dar a Deus o que é de Deus nesse ano? Fica de pé na presença do Senhor. Dai a Deus o que é de Deus. Ele não merece a sobra, irmãos. Deus nunca te deu uma sobra. Deus sempre te deu o melhor. Deus sempre fez o melhor por nós. Deus nos dá o melhor. Se você aprender esse princípio, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, a tua vida vai mudar nesse ano. Tenho certeza disso. Você não vai correr atrás de nenhuma bênção. Todas as bênçãos serão derramadas sobre você. Aprenda a dar a Deus o que Ele merece. Faça um propósito neste ano de dar o seu tempo para Deus. De dedicar o seu talento na obra do Senhor. De entregar sua vida para servir ao Senhor. Dê a Deus o melhor. Ele tem te dado e sempre te dará o melhor. Feche os teus olhos.